Quando surgiu a rádio, falaram que o jornal impresso ia sumir, manter os dois bem fortinhos. Aí surgiu a televisão, aí falaram, a rádio vai morrer, o impresso... Não, até então tem os três. Surgiu a internet, falou que tudo ia sumir e desaparecer. E, na verdade, a gente vive hoje um momento multimídia, em que a gente consome a televisão, a internet, a revista. E a gente está trazendo hoje aqui um projeto que eu amo muito, que é a revista UOL, com o Bruno e com o Marcelo. Esses dois maravilhosos queridos, que realmente traz pra gente uma revista diferenciada, impressa, mas também trazendo novas multimídias, se transformando e se adaptando a tudo isso, né? Se reinventando. Obrigado pelo convite de novo da gente estar aqui. A gente amou o convite de novo. Vocês, que bom ter vocês aqui. Que bacana. O convite é sempre bem-vindo. Vamos falar da revista UOL primeiro, que às vezes a pessoa que está em casa nem conhece. Eu sou apaixonado pelo trabalho deles, eu sou fã mesmo, porque é algo diferenciado. A revista é uma experiência para quem tem em mãos e ali vai folheando. Eu sou e dessa, admirando. sabe? A antiga que gosta de ficar folhando. Não, adoro. e essa é demais. Conta um pouquinho pra gente a ideia de como surgiu. Como surgiu, vamos lá. Na verdade, a UOL surgiu num momento de dificuldade da gente em São Paulo, sem saber o que fazer. Eu já era fotógrafo há 6 anos antes da revista, né? E falei, Marcelo, a gente frustrado em São Paulo, a gente tinha acabado de casar. O que a gente vai fazer? Meu Deus, quero fazer uma revista. Aí, Marcelo, como assim fazer uma revista? Aí fui no momento mesmo de oração com Deus e falei, Deus, me dá um sinal, o que eu tenho que fazer? E veio a revista na minha cabeça. Falei, Marcelo, vamos criar uma revista. Mas eu fazia marketing e aí o meu trabalho de graduação foi uma revista. Que legal. Só que como eu sabia essa transição, na verdade, do impresso para o digital, ele virou para mim e falou assim, vamos fazer uma revista. Eu falei assim, não é assim que se faz uma revista. Você pirou, né, Bruno? Você tá louco de fazer uma... Como assim fazer uma revista? Falei, vamos fazer uma revista. Eu tinha uma viagem para fazer, eu fiz a viagem. Falei, quando eu voltar, eu quero o nome da revista e a logo da revista já. Já e mandando aí, em mim, né? Já mandando, óbvio, sempre, tô brincando. Mas aí o Marcelo me mandou, eu, dentro do avião, não tinha nem embarcado ainda, ele, olha aqui, a revista. Eu olhei, UOL, tipo, a logo, assim, o nome, é isso. Tá, mas como é que a gente vai fazer uma revista, começando do zero, uma revista impressa? Então a gente começou no Tumblr, na época, que era uma plataforma antiga. Ainda tem Tumblr ou não? Existe? Eu acho que ainda tem. Ainda tem, Porque a gente não tinha dinheiro nem para comprar o domínio. O diretor tá falando que tem. A gente não tinha dinheiro nem para comprar o domínio. É mesmo, amigo. Então e foi aí... tudo meio que construído do zero mesmo. Na raça mesmo, né? Foi na raça. É lindo de ver, não? E aí foi uma construção, a gente lançou primeiro assim, aí depois a gente pegou o domínio do site, criamos o site, ela era digital. E aí o mais interessante foi, eu tinha um ensaio guardado com a Dani Suzuki, que foi a primeira capa da gente, né? Isso há 8 anos atrás. E eu tinha um ensaio dela guardado. A gente falou assim, vamos usar isso para a capa da primeira edição. Aí eu pedi para ela falou, tudo bem, eu posso ser a primeira capa. Aí o Marcelo criou a arte, lançou, e aí no dia que foi lançada a capa, saiu na capa do Globo.com, assim, do Ego, na época, do site Ego. Legal. E aí Dani Suzuki pausa para a nova revista UOL, e foi depois disso. E tudo espontâneo, né? Tudo espontâneo, porque aí a gente se olhou e falou assim, agora não tem mais volta. A revista nasceu, a gente já tem que pensar na segunda edição, quem vai ser a segunda edição, e a gente começou a procurar as pessoas próximas, que a gente já tinha contato para fazer. E aí uma capa justificava a outra. Então, a Dani Suzuki foi o motivo para outra pessoa posar também, e assim foi. Vai atrair. Até porque o material que vocês fazem é de extrema qualidade. É uma qualidade, gente, internacional. Obrigado. Não, eu falo isso de verdade. Você sabe que eu falo de quando a foto é boa, quando o fotógrafo é bom, é foto pro resto da vida. Mas é mesmo. Aliás, a gente tem que fotografar, assim, né? Eu quero... Nossa, não me convida, só convida ela. Né? Você sabe que já tá... Você fala que não tá pronto, ele fala que não tá pronto. Entra nas redes do Lucas e dá força para ele poder fotografar. Ele fala que ele não tá pronto, que ele não tá bem, gente. Você acredita? Gente, olha, mas vamos falar da revista, né, amiga? Que acho que é o assunto de hoje. Né? Ele fica vermelho, você vê, né? Fica tímido, ele é tímido. Agora, a revista de vocês é diferente das revistas no mercado. E o que vocês acham, assim, no olhar de vocês, que vocês acham que é o diferencial da UOL? Cara, eu acho que é o propósito. Desde que ela nasceu, obviamente, a gente colocou muito o que a gente acredita da arte, eu como diretor criativo, o Bruno como fotógrafo, então tem muito a nossa construção criativa ali dentro. Mas eu acho que é com propósito. Tudo na nossa vida que a gente faz, todos os movimentos, ele tem um propósito, né? A nossa missão é comunicar, então a gente se comunica através da revista, mas o propósito, eu acho que é impactar positivamente na vida das pessoas. Por isso que cada edição a gente tem um tema, um guia. A gente sempre busca
busca um tema para edificar o outro, né? Porque senão é só mais uma revista com uma pessoa bonita e plástica ali. Não é sobre isso. Então a gente sempre usa a personalidade para trazer um tema relevante para edificar as pessoas. Então a pessoa tá comprando a capa da revista que tem a Anitta, mas dentro tem um conteúdo que vai edificar, que vai transformar de alguma forma a pessoa, né? Isso é a arte, na verdade, né, gente? Né? O propósito, né? E é engraçado que eu tenho mania de ficar olhando no meu Facebook, né? Aquelas lembranças que tem. Eu só uso o Facebook, na verdade, para isso hoje. E aí acho que foi ontem, eu olhando o que eu tinha escrito há 12 anos atrás, e aí eu vi uma frase que eu escrevi, que era o segredo do sucesso é a constância do propósito. Há 12 anos atrás. E aí eu postei no meu Instagram. Sim. E aí uma amiga minha colocou lá, respondeu, né, esses stories. Falou assim, amigo, mas aí você tem que encontrar o propósito. Aí eu respondi pra ela, em tudo dai propósito. Porque desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tá com um propósito. Estar aqui falando pras pessoas, olhando pra vocês, até um bom dia que você dá pra alguém é um propósito. E quando você tem isso em mente, né, esse mindset, tudo é diferente. Né, faz toda a diferença mesmo, né? Eu acho que o que é legal a gente comentar também, que a gente está vendo aqui algumas capas, né? Que a gente pediu até para vocês selecionarem para a gente conseguir mostrar ao pessoal de casa, é que são muitas pessoas muito conhecidas, né? E eu sei que muitas dessas pessoas, elas na verdade pedem para estar na revista, né? Sim, então, sim. pessoas que muitas vezes têm um convite de 1000 revistas para saírem, até negam, não querem. Nesse caso da UOL, elas pedem para estar ali. E vocês acham que isso é resultado de tudo isso, desse propósito? Eu acho que a gente, primeiro que a gente tenta sempre desconstruir a personalidade através da fotografia também. Então a gente, por exemplo, Marieta Severo, Gianecchini, essa galera toda, a gente inclusive no começo a gente trazia um personagem para contar uma história com aquela personalidade. E é legal até agora que apareceu a capa do Gianecchini, que hoje na verdade essa capa seria cancelada. Porque ele tá com um charuto na mão e um sangue escorrendo, que era inspirado no filme. A proposta dele era inspirada em um filme, que justificava isso. E aí hoje eu acho que seria diferente a aceitação de determinadas coisas que a gente fazia, com bicho, enfim. Mas eu acho que o grande lance, acho que o ponto alto das pessoas quererem ser capa da UOL justamente é a desconstrução delas na revista. E por ser uma revista de arte, onde o ensaio principal de capa tem 30 fotos, são 30 imagens, é uma revista maior, um papel diferente, é para colocar na mesa de centro da casa e decorar a casa, sabe? A minha tá decorando, e decora mesmo, gente. É maravilhosa. Fica linda demais. A minha tá guardada para casa nova. Mas porque é linda demais mesmo, né, amiga? E é sempre com um tema que a pessoa também queira falar. A gente deixa, na verdade, de ser uma revista comercial, que às vezes a pessoa só tá na banca, mas não tem uma mensagem do que ela gosta de falar. Tainara Ogier, por exemplo, a gente falou, foi uma edição voltada ao Maranhão. Então a gente contou a história do Maranhão através dela. A cultura, os colunistas eram todos do Maranhão. Então sempre é um tema, sempre é temático. É muito artístico, né? É muito legal. Eu tô vendo muito a Xuxa, maravilhosa. Xuxa foi nosso recorde de capa. A gente fez 3 vezes a Xuxa. Cada foto linda dela. 2017 e agora a gente fez a de 60 anos dela, né? A edição e agora, Queen 60. Todas, claro, são importantes, mas vocês acham que a dela agora tá em evidência pelo momento que ela tá vivendo? Total. Como é que tá isso? A dela é muito especial, primeiro porque a gente fez parte dos 60 anos dela e ela falou que a gente ia abrir, né, as comemorações e realmente a gente foi uma das primeiras revistas a ser o abre-alas dos 60 anos dela, porque é um ano que tá todo mundo falando dela. É verdade. E como ela, na verdade, tem uma mensagem muito forte desde criança, né? As mensagens que ela passa através das músicas, de tudo, Lua de Cristal, ensina você nunca desistir dos seus sonhos. Isso faz com que não só essa edição de 60 anos, mas todas as outras que ela fez, que a gente carrega com muito carinho, porque representa muito eu e o Bruno e representa muito o que a gente faz. E eu acho que o mais legal também foi a virada, né? A Xuxa veio num momento da UOL também diferente. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro, claro, né? Inclusive com a internet. Então a Xuxa, ela veio num momento em que a gente criou o UOLcast, que é um podcast num formato diferente com a capa. Então a gente fotografa a personalidade e depois do ensaio a gente senta para conversar com a pessoa, né? A gente tinha isso num programa anterior, no Seja Seu, e agora no UOLcast a gente conversa com a personalidade. E a Xuxa foi a segunda convidada. E aí foi muito legal ouvir a Xuxa contar as histórias dela. Que é exatamente esse transmídia que você estava falando, né? Que a gente vai para um lugar, mas aí tem a necessidade de um público maior atingido pelo digital. Porque a gente estava no
impresso e aí a gente sentia que as mensagens que a gente queria impactar as pessoas estavam impactando um nicho muito menor do que era. E aí, indo para o digital, os números que a gente alcançou com a entrevista dela, que a gente está falando dos 60 dela, e muita gente falando sobre assuntos que são pertinentes, igual fé da Rafa Kalimann, a gente atinge muito mais. A gente atinge a influenciadora, a gente atinge a menina que assiste a Rafa Kalimann. Então, o assunto fé acaba chegando em mais pessoas através do digital. E o mais legal, como a gente tem muita intimidade com a Xuxa, a gente se tornou muito amigo, né? Desde 2017, a gente virou família mesmo. Acaba que ela conseguiu dar pra gente coisas incríveis que as pessoas não tinham acesso na entrevista. Então isso gerou muita comoção das pessoas que assistiram a entrevista, porque eu achei que ela foi muito generosa com vocês mesmo, por confiança mesmo. A gente sabe quando a gente vai entrevistar um artista, eu de certa forma até quis parar um pouco, porque até ficava um pouco frustrado. Por quê? A pessoa não é obrigada a responder o que a gente quer perguntar. Ponto. Isso é óbvio, né? Só que às vezes a pessoa responde até pela metade, sabe? E eu vi que com você, aliás, fica o convite para vocês acessarem, gente, não só o Instagram deles, que tá aqui, ó, @revista UOL. Isso aqui é o perfil do Instagram. Você entra aqui no link, tem até também o canal no YouTube. Mas vejam esse vídeo que vocês fizeram, seu Wallcast com a Xuxa. Porque realmente ela foi muito generosa, porque ela respondeu tudo o que vocês perguntaram. E ela não tinha, mesmo sendo amiga de vocês, ela não tinha essa obrigação. Menor obrigação. Mas ela foi muito generosa, porque ela realmente, quem assiste, fica impactado. Porque eu acho que ela fala coisas ali que nem no documentário que ela fez ali com o Globoplay, ela abriu. Entendeu? Então, você que tá dizendo, não, mas é incrível. Não, mas é incrível, porque quem assiste, eu adorei, eu realmente achei sensacional. Inclusive, você viu antes de todo mundo, né? É verdade, amiga, eu não ia falar isso, mas eu vi antes de todo mundo. E eu fiquei tocado, porque pela generosidade dela com vocês como profissionais também. Ou seja, é muita confiança no trabalho de vocês também. Sim, com eu certeza. acho que ao mesmo tempo, a Rafa Kalimann, por exemplo, e é engraçado essa análise dela entregar as coisas porque ela é nossa amiga e realmente ela é muito generosa nesse lugar, porque ela se sente muito à vontade. Então, os papos vão fluindo. Só que isso acontece na mesa quando a gente está tomando café com ela. Então, a gente está sempre explorando alguma coisa que ela possa falar. E com a Rafa Kalimann, que a gente não tinha tanta intimidade, a gente chorou. Então a gente consegue acessar um lugar muito íntimo da pessoa através da nossa curiosidade e da nossa troca de energia. A arte de vocês faz isso. É o que eu ia falar. Na verdade, acho que a forma de não ser invasivo com o outro faz a pessoa se sentir confortável de falar com você o que ela quiser. Então acaba que ela se abre muito mais do que quando a pessoa é muito invasiva. Então eu acho que isso ajuda e facilita muito, como ele falou no caso da Rafa. Eu já tive a oportunidade de estar com esses dois também numa viagem. Eu falo, eles têm um coração, gente, de ouro. Acho que é isso aqui também, o amor, sabe, o carinho que vocês têm com todo mundo. Acho que mas isso aqui é identificação também, né, Maria? que conta, sabe? E abre alas mesmo. É identificação também, porque você é assim, o Lucas é assim, a sua família é linda. É energia. Aliás, a gente tem que cercar de pessoas do bem e consumir também conteúdos do bem. Então, vou novamente indicar para você aqui, ó, @revista UOL, segue lá. É incrível, você pode acompanhar todo o trabalho deles. Gente, eles fizeram já tanta coisa, com tanta gente bacana. Essa foto aqui da Xuxa, maravilhosa. É arte mesmo, arte pura. Segue lá, então, eles. Parabéns, meninos. Obrigado pela presença aqui. A gente ama Obrigado. receber vocês aqui, viu? Obrigado. Pra gente é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pra vocês de impactarem de forma positiva a vida das pessoas através do que vocês fazem também. Imagina. Iluminando nossas manhãs de sábado. Obrigado. Delícia, Valeu, demais, viu, né? gente? É isso aí, só gente do bem, só gente chique. A gente tá se achando sim, é isso aí.